Olá, Paz Church! Continuamos o nosso desafio da leitura da Bíblia em um ano. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Dia 164, nós vamos ter a leitura dos livros de 2 Samuel, capítulo 2, Daniel, capítulo 1 e Marcos, capítulo 1, dos versos de 1 a 20. Começando por 2 Samuel, capítulo 2, o verso 1, nós vemos que, passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Temos nesse texto de Samuel que, após a morte de Saul e de Jonatas, Davi consulta a Deus para saber se pode retornar para Judá e para onde ele deve ir. Deus lhe responde que deveria voltar e ir para Hebrom. Então ele pega suas mulheres e parte rumo à direção que Deus havia dado. Podemos partir da reflexão de hoje que muitas vezes nós não buscamos pela direção correta de Deus quando precisamos tomar uma decisão. Mas Davi nos mostra que ele buscou a direção de Deus antes de tomar essa decisão, e era uma decisão importante. Isso demonstra mais uma vez a dependência de Davi a Deus, a sabedoria que há em Deus e a liderança que Deus exercia sobre a sua vida. E Davi, quando ele mostra tudo isso para nós, para que fique como um exemplo, ele também revela ali tudo aquilo que estava acontecendo, aquele local, o lugar de Hebrom, onde Davi é ungindo o rei, revela suas habilidades de liderança e sua conexão com a promessa divina. Ou seja, Davi estava passando por mais uma etapa de um processo longo, que começou desde quando ele estava ali na casa de seu pai, onde ele foi o último a ser chamado, onde ele foi por Samuel ali ungido como rei, um processo que muitas vezes muitos param no meio do caminho, desistem, mas Davi continuou. E esse capítulo destaca que esse processo chega ao ponto de estabelecer o reino de Davi, que envolveu etapas, envolveu desafios, e Deus continua ainda a trabalhar na vida de Davi para cumprir todas as promessas que tinha colocado para ele. Precisamos hoje, como Davi, buscar a direção de Deus, a resposta de Deus em tudo aquilo que precisamos fazer para que os desafios a cada etapa de nossa vida sejam superados com a ajuda de Deus. Coloque sempre as suas expectativas em Deus e você será surpreendido. E nós podemos também ser surpreendidos quando entramos no segundo texto de hoje, que é o texto de Daniel, capítulo 1, onde nós vemos a fidelidade de Daniel a Deus. O texto do capítulo 1, os versos 3 e 4, mostra que ali o rei Nabucodonosor havia ordenado ao chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns israelitas da família real da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Daniel estava nesse grupo. Ele e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Eles enfrentaram desafios culturais e morais durante o tempo que eles ali permaneceram. Mas, acima de tudo, eles permaneceram fiéis a Deus. Podemos ver a integridade e a pureza que havia ali em Daniel. Quando ele recusa aquela comida do rei, ele mantém a pureza diante das tentações oferecidas ali no cativeiro da Babilônia. Continua colocando a sua confiança em Deus. Daniel e seus amigos confiaram em Deus para superar as dificuldades do cativeiro. E veja no verso 20 o que acontece como retribuição. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Que testemunho! Um testemunho para poder mudar a história, um testemunho que nós precisamos também ter para poder mudar este mundo. E o nosso desafio, como foi o de Daniel, é que nós possamos permanecer fiéis a Deus, mesmo em ambientes hostis, em ambientes fora da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso life group, onde nós possamos se inspirar no exemplo de Daniel
e inspirar as pessoas que estão próximas de nós, para que elas possam ser fortalecidas por Deus para vencer todas as dificuldades. O último texto de hoje fala do Evangelho de Marcos, o capítulo 1, dos versos de 1 a 20. Nesse Evangelho de Marcos, começa com uma voz que clama no deserto. É a proclamação de João Batista, onde ele fala sobre o arrependimento. Esse texto também relata o batismo de Jesus, onde nós vemos ali o início de um grande ministério público de Jesus sobre essa terra. E João foi aquele escolhido, preparado, para poder ir à frente e preparar também o caminho para Jesus. O verso 4 do capítulo 1 diz: Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Saltando para os versos 7 e 8, e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de me curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E ainda hoje, precisamos preparar os nossos corações, nos preparar para a segunda vinda de Jesus, através do arrependimento dos pecados e reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Há nesse texto também um momento tão grandioso que é o batismo do Deus Filho de Jesus, onde o Deus Pai se alegra, ao ponto de, no verso 11, nós temos o relato de uma voz vinda dos céus, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E ainda hoje, Jesus se identifica conosco como Senhor e Salvador, o Filho que obedeceu ao Pai e fez um sacrifício tão grande pela minha vida e pela sua vida. E logo em seguida, Jesus passa por um período no deserto e vai, na saída disso, chamando os seus discípulos para poder formar uma equipe para poder levar o Evangelho. Jesus estava preparando algo especial para que homens simples como eu e você pudéssemos levar a palavra de Deus. Nos versos 16 a 18, nós temos um exemplo de que, quando estava andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu a Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Hoje, nós também somos chamados a seguir Jesus. Você já está seguindo Jesus como deveria, ou ainda está segurando as redes do medo, das atividades, da falta de fé? Jesus nos dá essa palavra nesse dia para lembrar que precisamos soltar essas redes e segui-lo. E Deus nos capacitará para levar a mensagem do Evangelho a todos aqueles que ainda precisam. Obrigado por acompanhar a nossa reflexão de hoje. Deixe os seus comentários nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a espalhar essa palavra pelos 4 cantos da cidade de Manaus. Que Deus te abençoe.